Meus amados, nesta quarta-feira chegamos na nossa 37ª, nossa antepenúltima catequese sobre a missa. Vamos considerar hoje os chamados ritos finais, que são muito breves. E na semana que vem vamos considerar outros elementos ligados à Santa Missa. Na quarta-feira que vem vamos entender um pouco melhor sobre os paramentos que o padre usa, o que são essas roupas esquisitas, o que significam estas cores. E na última quarta-feira nós vamos considerar as chamadas alfaias, tudo aquilo que está ligado ao serviço do altar. Todos aqueles objetos, qual o sentido, qual o nome, para que servem, qual a espiritualidade que está por detrás. Vale a pena. Os ritos finais são muito breves, constituem basicamente 3 momentos. Os avisos, que são dados quando necessários no fim da missa, a bênção e o envio. Nosso Senhor quis constituir a igreja como um corpo, tanto que São Paulo dá à igreja o mesmo nome que a igreja dá à Eucaristia: corpo de Cristo. Na carta aos Colossenses, São Paulo diz: Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo. A igreja é corpo de Cristo. A Eucaristia, quando a recebemos, ela nos é apresentada com este nome: eis o corpo de Cristo. Porque nós somos membros uns dos outros, membros vinculados pelos laços do Espírito Santo, laços muito mais fortes e muito mais transcendentes do que os laços de sangue. Por que é importante dizer isso? Porque, embora seja uma realidade tão antiga quanto a igreja, quantos católicos há ainda que pensam na sua relação com Deus de forma eu e Deus, desvinculado da igreja, desvinculado da comunidade? Com isso, enxergam a igreja como um posto Ipiranga da fé. Passa lá que lá tem. Precisa de batismo, vai lá. Precisa de casamento, vai lá. Precisa de um 7º dia, vai lá. Precisa de uma bênção, vai lá. E aí a igreja vira um lugar de prestação de serviço religioso, ao qual eu acorro quando eu preciso de alguma coisa. Mas ela está ali com as suas prateleiras de sacramentos e bênçãos, ou como um buffet, onde eu vou lá e me sirvo daquilo que eu preciso para que eu mantenha a minha relação com Deus, mas desconsiderando completamente a igreja enquanto comunidade. Não existe uma coisa sem outra. Existe na cabeça de alguns. Mas não se pode pensar a minha relação com Deus sem a minha relação com a comunidade. Eu não gosto da comunidade. Que pena. Que pena, não entendeu nada ainda da fé. A comunidade é um lugar de santificação. Assim como a família. Mesmo que haja na comunidade quem eu não goste, quem eu não vá com a cara, não interessa. É ali na comunidade que se vive a fé. A igreja, templo, é chamada, desde a antiguidade desde os primeiros séculos do cristianismo, de casa da igreja. Não mercado da igreja. Eu venho aqui para, enquanto comunidade, enquanto corpo, bebendo dos sacramentos, manter-me unido a Cristo cabeça. Mas essa união não se dá com uma ligação direta, senão pela ligação com a comunidade de fé. Pelo batismo nós fomos enxertados no corpo de Cristo. Nós somos, meus amados, uma comunidade de fé que, sustentada pelos sacramentos, caminha no desterro deste mundo rumo à pátria definitiva. E então, por que é importante todo este proêmio?
Porque logo depois da comunhão, repito, quando necessário, são dados avisos que dizem respeito à comunidade como um todo. São avisos que, no entender do pároco, ou de quem quer que seja que dê os avisos, em algumas paróquias é o comentarista, o coordenador da comunidade, não interessa, mas quando são dados avisos, são anunciados eventos, anunciadas campanhas, são compartilhadas condolências com familiares enlutados, são dados os parabéns pelos que celebram a Deus e agradecem pelo dom da sua vida, mas enfim, são questões que deveriam me tocar enquanto membro da comunidade. O que está acontecendo com a minha família de fé? Porque existem duas posturas que, como sacerdote, eu observo no momento dos avisos, não com todos, mas com, infelizmente, não poucos. Uma postura, completo desligamento. Começaram os avisos, vem o celular na mão, vê o WhatsApp. O que significa isto? A postura de quem age assim, quem não está nem aí para os avisos. Dane-se a comunidade, não me interessa. Eu já recebi a minha comunhão, eu já participei da minha missa. Agora esse blá 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 aí, não quero saber. Termina logo isso aí para eu ir embora. É aquela concepção, eu recebi o meu sacramento, a comunidade, tanto faz. Mas uma postura ainda pior do que esta é quando na hora dos avisos, e esse é um triste espetáculo, muito triste, a pessoa levanta e vai embora. Porque isso significa não só uma completa falta de educação na fé, porque não entendeu o que significa a comunidade. É uma falta de educação humana, porque enquanto o sacerdote está falando, a pessoa simplesmente vira as costas, vai embora. É de uma bizarrice, de má educação, de uma grosseria inexplicáveis. Seria o mesmo que algum dos senhores está falando comigo no meio das conversas, vira as costas e vai embora, deixa eu falando sozinho. Mas repito, isso no nível humano, mas no nível da fé, o não querer saber o que está acontecendo ou o que vai acontecer na comunidade significa, não, posso ter 80 anos de vida católica, mas ainda não entendi o que é comunidade. Não entendi o que é ser corpo de Cristo. Logo após os avisos, que são dados quando necessários, vem a bênção final. O sacerdote suplica em nome da Santíssima Trindade que a comunidade receba a bênção de Deus. Para quê? Para que, terminada a missa, no altar do mundo lá fora, onde as senhoras e os senhores oferecem a sua vida em sacrifício, como pais, como mães, como estudantes, como avós, como profissionais, para que lá estejam acompanhados da bênção de Deus. Não tem nada que justifique alguém que vá embora antes da bênção. Ir embora sem a bênção de Deus é triste. E essa bênção de todas, até mais do que a bênção, porque existem as bênçãos dos objetos, as bênçãos das criaturas de Deus. Hoje, nas quartas-feiras, damos a bênção da água, do sal, dos objetos de devoção. Muito bem, se dá a bênção para que se faça bom uso daquela criatura de Deus. Mas a bênção da missa, dentre as bênçãos que são dadas para as pessoas, é a bênção mais importante que existe. Por quê? Porque é a bênção que se recebe de termos participado do sacrifício redentor do Senhor. Não há bênção mais forte, mais importante do que esta. E aí, às vezes, me vem à mente a questão: será que não valeu a bênção que eu dei? Será que não pegou? Porque termina a missa, vai alguém lá na sacristia: padre, o senhor pode me dar uma bênção especial? Poxa, tio, o que eu acabei de fazer na igreja? Aquela lá não pegou?
tem que ser uma particular para ti, especial? Quer que mande descer um anjo aqui? A bênção da missa é a mais importante. E ela deveria ser recebida, porque, entre aspas, é uma expressão que se usa, não pegou, mas a bênção de Deus, ela é derramada sobre a comunidade, mas para que ela faça efeito na minha vida, eu tenho que permitir, eu tenho que querer. Eu tenho que suplicar, Senhor, que essa bênção de fato alcance a minha alma. Que essa bênção alcance minha esposa, meu marido, que não puderam estar aqui por compromissos profissionais, por doença, ou porque andam distantes da fé. Senhor, que essa bênção tenha um alcance tal que toque o coração dos meus filhos que estão afastados da fé. Significa ouvir aquela expressão de Jesus: eis que estou à porta e bato. É abrir o coração para receber a bênção. E a parte final da missa: ide. Foi o último mandato do Senhor antes de voltar ao Pai depois de ressuscitado. Ide. Ide, porque a missa aqui terminou enquanto sacramento, mas a missa de verdade da vida de cada um e de cada uma vai começar agora. Porque é lá fora que o perdão vai precisar ser alcançado. É lá fora que vai se glorificar a Deus. É lá fora que vai se oferecer a missa, a vida como uma hóstia agradável a Deus. Para que, como já consideramos ao meditarmos sobre a preparação das oferendas, para que na próxima missa que eu participar, eu tenha algo para colocar junto ao pão e ao vinho. Este algo são as obras, os sacrifícios que eu faço na minha vida, no mundo, na família, no trabalho, na escola, com os amigos, no lazer. Como nos diz a instrução geral do missal, a bênção, o ide, é a despedida da Assembleia para que cada qual possa regressar às suas ocupações, louvando e bendizendo ao Senhor. Hoje concluímos a última catequese sobre a missa em si. Nas próximas duas, como eu dizia, vamos tratar de questões relacionadas à missa. Ao chegar agora nos ritos finais, eu lembro da minha adolescência, que a parte da missa que eu mais gostava era quando o sacerdote dizia ide em paz, eu dizia, graças a Deus. Confesso, era a parte que eu mais gostava, era quando o padre mandava embora. Ao longo dos anos, espero que, como comunidade, tenhamos conseguido dar este passo, conhecendo um pouco mais sobre a missa. Deixou de ser a minha parte preferida. Gosto, de verdade, de cada uma das partes da missa por compreender o significado do que está acontecendo ali. Faço votos antes das duas últimas catequeses, mas hoje, ao terminar sobre a missa em si, de que, desde que começamos a considerar a preparação para a missa, as finalidades da missa, o canto de entrada, o beijo da cruz, o sinal da cruz inicial, nesse itinerário que percorremos até o ide em paz, espero de coração que os que puderam participar de todas ou de algumas das catequeses tenha sentido arder no coração um amor maior pela Santa Missa. Que a Mãe nos valha para que a vivamos bem, como se cada missa fosse a última da nossa vida. Não sabemos quantas ainda poderemos participar. Então que cada uma seja única, para que façamos de verdade, como ação de graças a Deus, da nossa vida um sacrifício agradável ao Pai, unindo o nosso sacrifício ao sacrifício redentor de seu Filho Jesus. Amém.